Bom, aí o que que acontece? Se eu vivo dentro de uma biosfera, né, num ecossistema, eu preciso me relacionar com seres, outros seres vivos. Essas relações, elas podem ser entre as mesmas espécies, e aí são chamadas de intraespecíficas, ou entre espécies diferentes, que são chamadas interespecíficas. E elas ainda podem ser harmônicas, ou seja, vão trazer algum benefício, pelo menos para uma das espécies, quando não para as duas, ou desarmônicas, quando elas não vão trazer bem para uma das espécies ou para as duas, certo? Bom, vamos falar das relações ecológicas intraespecíficas harmônicas. Nós temos dois tipos. Nós temos a sociedade, que a gente pode citar como exemplo as formigas, as abelhas, né? Porque elas cooperam entre si, elas se ajudam, né? Numa sociedade de formigas, existe somente uma, a rainha que reproduz, as outras, cada uma já nasce com a sua, vamos dizer assim, o seu destino selado, vamos dizer, né? Então, cada uma nasce com a sua função dentro da sociedade. Já na colônia, isso é harmônico por quê? Porque essa cooperação mútua traz benefício para todos, tá? Já nas colônias, como por exemplo das bactérias, né, são associações que anatomicamente, vamos dizer assim, que elas vivem juntas, elas não podem viver separadas, certo? Porque senão elas morrem. Então, elas têm que estar juntas, por isso, anatomicamente, tá? Elas têm, por obrigatoriedade, estarem juntas, tá? É como se cada organismo, cada bactéria fosse uma célula, tá? Do nosso corpo, tudo bem? Só que cada uma é um indivíduo, não é uma célula como no nosso corpo, tudo bem? Bom, aí nós temos ainda entre as mesmas espécies, né, as relações intraespecíficas, as desarmônicas. A gente tem duas, o canibalismo e a competição. O canibalismo é quando os seres da mesma espécie se alimentam uns dos outros, certo? É desarmônico por quê? Porque se a pessoa, né, ou o animal, ele faz isso, ele vai acabar com a espécie, tá? Aí a espécie pode entrar em extinção. E a competição, que é a disputa por recursos. Então, se tem pouco alimento, por exemplo, o que vai acontecer em determinada área? Os seres da mesma espécie, os animais, por exemplo, da mesma espécie, elas vão competir por recurso, por comida. E aí, o que vai acontecer? Os mais adaptados vão evoluir e os menos adaptados vão morrer. E aí é um problema para a espécie, certo? Ela pode entrar em extinção também. Bom, aí nós temos as relações interespecíficas, ou seja, de espécies diferentes, entre espécies diferentes, né? E aí nós temos também as harmônicas e as desarmônicas. Harmônicas nós temos aqui o mutualismo, comensalismo, protocooperação e inquilinismo. No mutualismo, a gente tem o benefício de ambos. Eu citei aqui como exemplo os líquens, tá? Depois eu vou tirar foto de alguns líquens, mas são aquelas manchas verdes que a gente vê em algumas árvores, tá? E eles são associações de bactérias e fungos, certo? E assim, essa associação acaba trazendo benefício para ambos as espécies, tudo bem? Eles não podem viver em separado. Essa bactéria e esse fungo não podem viver separados, porque senão eles morrem. Bom, no comensalismo, apenas uma espécie se beneficia, como é o caso do peixe piloto e o tubarão. O que acontece? O resto do tubarão, que o tubarão se alimenta, né, de peixes dentro do oceano, o resto serve de alimento para o peixe piloto. Então, o peixe piloto ele não traz nenhum tipo de prejuízo para o tubarão e além de se alimentar. Então, ele se beneficia daquilo que o tubarão, o resto que o tubarão deixa.
Isso acontece, por exemplo, também com hienas e leões, tá? Os leões se alimentam e as hienas comem o resto também, tá? Então, vivem em comensalismo. A protocooperação, os seres, né, seres vivos se cooperam entre si, mas não são dependentes. Então, por exemplo, tem uma espécie de pássaro, ou a maioria deles, que se alimenta dos carrapatos, dos cavalos. Então, eles chegam nos cavalos, eles se alimentam dos carrapatos. E aí, é bom para o cavalo, porque o carrapato é um parasita, que a gente vai falar daqui a pouco, e traz benefício para o pássaro também. Mas também, se o pássaro não for lá se alimentar desse carrapato, tudo bem, e o cavalo não vai morrer por conta disso, tá? Por isso que é protocooperação. O inquilinismo é uma espécie que usa a outra como abrigo. Por exemplo, as orquídeas e as bromélias. Elas vivem em árvores, tá? Na floresta. Então, elas não trazem nenhum problema para aquele que tá dando abrigo para ela, para a árvore, tá? E só que elas se beneficiam porque elas conseguem ficar mais alto, então elas têm uma propensão maior de luz, tá bom? Mas elas não é uma relação interespecífica harmônica, porque elas não trazem nenhum malefício para os hospedeiros dela, né? Elas são inquilinas boazinhas. Bom, aí nós vamos falar de relações interespecíficas desarmônicas. A primeira é o amensalismo, que é uma espécie que inibe o crescimento da outra, como acontece, por exemplo, com os antibióticos que nós tomamos. Então, quando a gente tem algum tipo de infecção, o que acontece com o nosso corpo? Ele está sendo visitado por bactérias, né? Aí, o que acontece? A gente toma o antibiótico para conter esse crescimento de bactérias que é indesejado, que pode levar a gente à morte. Aí, o que acontece? É uma relação ecológica de amensalismo, isso, tudo bem? Bom, predatismo, que um mata o outro para se alimentar, né? Presa e predador, né? A gente tem isso nas cadeias alimentares, e aqui eu dei o exemplo da serpente e rato. No parasitismo, o parasita, ele retira os nutrientes do hospedeiro, né? Então, piolho, carrapato, os vermes em geral, são todos parasitas, certo? E aí ele pode levar o hospedeiro à morte, tá bom? Por isso que é uma relação interespecífica desarmônica. E por último, a competição, que é a disputa por recursos, certo? Território, presa, etc. Que pode acontecer tanto aqui na interespecífica como lá na intraespecífica. Então, pode ser entre espécies iguais como entre espécies diferentes, tá? Uma delas vai ser prejudicada nesse caso aqui, uma das espécies, tá? Principalmente por falta de presas, tá? E pode acontecer também em se tratando de reprodução, tá? Essa competição aqui. Tudo bem? Então, qualquer dúvida, entre em contato comigo no privado, tá?